Pessoal, estamos de volta com mais um Fala Mulher. Informação direta ao ponto. No último dia 23 de abril, comemoramos o Dia Mundial do Livro. Os livros, pessoal, são uma das formas mais completas e acessíveis para uma pessoa obter conhecimento sobre determinado assunto. E seguindo esse propósito de conhecimento completo acessível, nós continuaremos nossa prosa com a Raiane Reis sobre o lançamento do seu livro O Mundo Não Vai Mudar Porque Seu Filho Tem Autismo e sobre a forma preconceituosa com que a sociedade trata essas pessoas que estão nessa condição. Raiane, você encerrou o último episódio falando sobre a divisão do conteúdo no livro e eu posso dizer que ele é quase um manual, de tão completo. Pela sua fala, você aborda todas as vertentes possíveis para ajudar as famílias por meio do que está exposto nessa obra. Então, você chegou a utilizar, inclusive, o método no seu filho. Existe uma possibilidade de aplicar o método também em crianças que não são autistas? Porque acaba que eu fiz a mesma estratégia com os dois. Eu falo que isso é muito legal também, porque eu uso as habilidades, eu aprendi, comecei a estudar o desenvolvimento infantil a partir do diagnóstico da minha filha. Mas várias estratégias que eu uso com o meu filho de 7 anos. Questão de comportamento, questão de modelagem, questão de conversar, porque eu uso por trás de tudo isso uma ciência, que se chama ciência ABA. Essa ciência, ela é muito utilizada em intervenção com adulto, com idoso, com criança, com adolescente e também na intervenção precoce do autismo. Na verdade, ela ficou mais famosa pela intervenção precoce com o autismo, mas ela pode ser usada com diversos outros profissionais. Então, ela é usada na psicologia, é usada na neurologia, então ela é usada por outros profissionais para trabalhar diversas áreas. Então, por isso eu falo que é muito legal que a gente trabalhe diretamente com o autismo. É um nicho que eu direcionei. Mas se a criança tem só atraso no desenvolvimento, ela pode ter acesso a essas informações que vai ajudar a desenvolver também. Que fantástico. E isso do método poder ser aplicado a outras pessoas faz com que ele seja mais assertivo, eu acredito, né, no desenvolvimento dessas crianças. Agora, conta pra gente sobre essa produção. Ela é independente? De onde veio a ideia do nome? Porque o mundo não vai mudar porque o seu filho tem autismo? Então, o livro é uma produção independente, né? Eu acho que é por isso que a gente está aqui nesse momento que é um parto, né? Já tá alguns meses trabalhando. É uma produção independente. O título do livro se deu pelo fato das dificuldades que a gente enfrenta. Assim, durante toda a minha jornada, eu escutei muitos relatos que me trouxeram esse alerta, né? Realmente, o mundo não vai mudar porque o seu filho tem autismo. Infelizmente, né? Claro que a gente queria que o mundo mudasse, que tivesse novas normas, novas regras, novas adaptações. A gente queria que as coisas acontecessem de uma forma mais direcionada. Está acontecendo algumas alterações, mas está longe do que é esperado. Mas a proposta do livro foi dizer que o mundo não vai mudar porque sua criança é autista. Somos nós que temos que mudar a nossa forma de agir perante uma criança autista, perante a nossa criança. Somos nós que temos que mudar a nossa atitude, a nossa forma de agir, a nossa forma de aceitar, o nosso preconceito, porque os próprios pais têm preconceito da sua criança com autismo. Eu falo isso porque lá no início eu também tinha medo de contar, vergonha de falar. Então, eu falo que o preconceito ele começa dentro de casa e ele vai se espalhando pelos outros locais. Então, quando a gente vai adquirindo conhecimento e quando a gente vai entendendo tudo isso, a gente começa a entender que o mundo não precisa mudar porque a nossa criança tem autismo. Nós podemos adaptar, ensinar a nossa criança a lidar com as dificuldades e com as diversidades. Um exemplo muito claro, eu falo que uma das coisas que me fez muito pensar nesse título foi o fato da minha filha ter muito medo quando o caminhão do lixo passava na rua. Ela se desesperava, ela chorava, ela gritava. E é uma coisa que nem se eu quisesse, eu conseguiria fazer parar. Nem se eu fosse nas maiores autoridades. Como que a gente fica sem recolher o lixo da rua? Então, são algumas alterações que nem se a gente quisesse, a gente conseguiria fazer mudar. Nem se tivesse a melhor gestão pública, não teria possibilidade de mudar, porque os barulhos, eles acontecem, a obra vai continuar, vai ter obra, vai ter furadeira, vai ter barulho de liquidificador, vai ter barulho de moto passando pela rua, vai ter barulho do caminhão do lixo. Então, somos nós que precisamos mudar a nossa forma de agir e ensinar a nossa criança a adaptar. As regras, as leis, elas não vão mudar porque a gente não concorda com elas. Nós que temos que aprender a nos adaptar às leis para que a gente possa fazer com que
a nossa criança aprenda a lidar com todas as dificuldades e com todas as adversidades. Que bacana. E você acredita que tudo isso que aconteceu com você, que está nesse livro, possa servir de fato para outras mães? Este método, Raiane, que te serviu tanto, que te ajudou, pode ser útil para outras pessoas também? Eu tenho certeza absoluta. Porque, primeiro, como eu vivi essa história aqui dentro da minha casa, né? Eu não escrevi um livro que eu busquei na internet, que eu pesquisei em alguns locais e coloquei. Eu coloquei dentro do livro a minha experiência de vida, a minha jornada dos últimos 3 anos, dos últimos 4 anos com a minha filha. Então, eu tenho certeza que funciona porque hoje a minha filha é uma criança totalmente diferente de quando a gente fechou o diagnóstico, quando a gente recebeu o diagnóstico de autismo nela. E não só a minha filha é diferente, como o nosso comportamento aqui em casa é diferente. Nós conseguimos sair mais da televisão, do celular, a gente conseguiu largar as telas, a gente conseguiu brincar em família, a gente conseguiu ter aquele momento em família, aquele momento de mais carinho, de mais envolvimento, de mais aprendizado, de mais união. Então, quando a gente começa a brincar com nossa criança, mesmo que seja por um objetivo, porque no início eu comecei a brincar e interagir com ela só pelo fato dela ter atraso no desenvolvimento e ter o autismo, a gente começa a descobrir novas possibilidades. A gente começa a mostrar para a nossa criança que a criança é especial, que ela merece o nosso carinho, que ela precisa sim ter a participação, o aconchego e o carinho dos pais e da família por perto, e que juntos nós somos muito mais fortes. Então, eu tenho certeza, não só pela minha história, mas pela história que eu recebo de várias famílias. Porque todos os dias, graças a Deus, eu recebo feedbacks de família, de avó, de mãe, de professor, falando que conseguiu dar aula, que conseguiu inserir o aluno dentro da sala e fazer uma atividade com todos os alunos. Isso é inclusão de verdade, né? É fazer com que o aluno consiga participar de uma atividade que talvez ele não conseguiria se ele não tivesse as habilidades que foram desenvolvidas dentro do treinamento. É receber feedback de famílias que estão conseguindo fazer a criança falar e se comunicar. A gente sabe o quanto é importante a comunicação hoje, né? Falar e se comunicar com as pessoas. Então, às vezes, a criança não consegue falar por algum outro problema vocal, mas ela consegue se comunicar. Se ela consegue se comunicar, mesmo que seja de forma gestual, ela está conseguindo ter uma interação, está conseguindo participar, está conseguindo ter mais qualidade de vida. E eu acho que é exatamente isso. O livro, ele vai trazer mais qualidade de vida para a criança, que é o nosso ponto principal, que é o que realmente importa, mas vai trazer muito mais qualidade de vida para os pais, para as pessoas que estão cercando ali aquela criança. Porque a gente consegue ter muito mais qualidade de vida, a gente consegue passear, consegue ir para locais que a gente não imaginava que fosse possível. Eu consegui viajar de avião com minha filha, e eu tinha, assim, um medo absurdo de como seria voar com minha filha, porque ela é autista, porque ela tem medo de barulho, porque ela tem medo de novidades, ela não consegue aceitar ali coisas novas. Então, a gente conseguiu quebrar tudo isso e trabalhar tudo isso e vivenciar novas experiências através, do conhecimento. Então, eu acredito que o conhecimento, ele muda tudo, ele transforma toda a pessoa, ele transforma toda a vida da pessoa. Com certeza, Raiane, o conhecimento é o melhor elemento que podemos ter. Ele transforma tudo ao seu redor, principalmente quando aplicado no entendimento em prol do outro. O livro é direcionado a qual público? Já temos, inclusive, uma data para que ele esteja disponível no mercado? Olha, esse material, ele é direcionado a todos aqueles que querem conhecer sobre o autismo. Inicialmente é a família, né? Mãe, pai, cuidador de uma criança com autismo. Inicialmente seria essas pessoas. Mas eu tenho professores que buscam conhecer sobre o autismo, que também precisam de ajuda e buscam ajuda constantemente todos os dias, e também qualquer pessoa que queira conhecer mais sobre o autismo, até mesmo para a gente conseguir quebrar aquele preconceito ali do que é, do que fazer, né, de como proceder. Então, inicialmente, ele vai ser direcionado a famílias, pais e mães e cuidadores de crianças e professores de crianças com autismo. Então, esse grupo é o grupo que eu acredito que vai obter mais resultados com o livro, mas ele pode ser direcionado para qualquer outra pessoa que queira conhecer sobre o assunto também.
Inicialmente, tem o meu site, né? A gente direcionou o meu site, que é www.mãedeautista.com.br, ele vai ficar disponível lá. Em relação aos locais, eu vou até conferir com o Thiago, mas ele está colocando em algumas, vai colocar em algumas plataformas também. Eu acredito que na Amazon, acredito que no Mercado Livre, em alguns locais também vão estar disponíveis, mas eu prefiro confirmar com ele essas informações para passar para você por escrito, para que a gente coloque tudo certinho, tá? Quais os locais que a gente vai disponibilizar à venda. Aproveitando que nós estamos caminhando para o final dessa entrevista, eu gostaria de saber qual é o seu ponto de vista sobre a forma preconceituosa com que a sociedade trata as pessoas que têm transtorno do espectro autista, é assim que é conhecido, né? O famoso TEA. Como você enxerga essa situação? Eu falo que o preconceito, ele vem, muitas das vezes, da falta de conhecimento, da falta de entender, né? É muito comum a gente julgar ali, a gente olhar e julgar aquela pessoa, aquela criança, sem a gente conhecer o que está acontecendo com ela. Então, às vezes, a gente está julgando ali, às vezes, olhando uma criança com um comportamento inadequado, às vezes a criança, vou dar um exemplo escolar, às vezes a criança morde o coleguinha, empurra o coleguinha na escola, e aí podem ter pessoas que vão pensar que aquilo é um mau comportamento da criança, às vezes a criança foi mal educada, a mãe não deu educação. E aí, às vezes, a criança com autismo, por exemplo, ela morde quando ela está feliz, ela morde demonstrando seus sentimentos. Como ela não sabe falar, como ela não sabe se comunicar, como ela não sabe gesticular, ela vai lá e está muito feliz, dá uma mordida no coleguinha, demonstrando que gosta dele. Ou tem casos, por exemplo, que a autista não sente dor, e aí ela se morde, não sente dor, ela morde o coleguinha e acha que ele também não vai sentir dor. Então, eu falo que a falta de conhecimento, né, a falta de entender como agir com a criança, como proceder em cada situação, ela faz com que a gente possa pensar coisas, vamos dizer, não sei se erradas, mas coisas diferentes da realidade, né? A gente pode julgar a criança ou julgar a pessoa ali de uma forma que não seja a realidade dela. A realidade dela está muito diferente. Outra coisa também é que a realidade das famílias que enfrentam o autismo, na grande maioria das vezes, elas não têm o conhecimento, não sabem lidar. Às vezes a criança está ali com um comportamento agressivo, batendo, empurrando, e não é por maldade da mãe, não é por falta de carinho, de zelo da mãe, é porque ela não sabe o que fazer com esse comportamento da criança. Às vezes ela xinga, chama atenção, às vezes até dá uma palmada na criança ali, mas isso não resolve, porque tem estratégias, tem jeito de lidar, tem jeito de trabalhar, né? É por isso que é muito importante a gente deixar o preconceito de lado e a gente se preocupar com o conhecimento, porque o conhecimento sobre o tema, o conhecimento sobre o comportamento, o conhecimento sobre como gerir com cada situação é o que vai fazer com que a gente possa ajudar as pessoas. Então, às vezes, você está lidando com uma criança ali, né? A gente já viu muitos vídeos de criança que se joga, às vezes entra em crise dentro do aeroporto, por exemplo. Então, a criança está ali se jogando no chão, gritando, mordendo, várias pessoas ao redor olhando e filmando, e a mãe ali tentando socorrer e conter a criança. Se essas pessoas que estão ao redor olhando tivessem conhecimento sobre o autismo, elas poderiam ir até a mãe, falar: eu posso te ajudar, eu sei fazer a contenção de crise, eu posso ajudar a senhora a conter o seu filho? E aí vai lá e ajuda a família a conter, ajuda a família a acalmar aquela criança até passar o momento de crise. Então, o conhecimento, ele faz com que a gente consiga quebrar barreiras, para que a gente possa ajudar mais pessoas e julgar menos as pessoas, né? Porque só quem está ali dentro da situação sabe o quanto é difícil sair daquela situação, o quanto é difícil ensinar algo diferente. Por isso, a gente precisa trabalhar muito, levar muito o autismo até as pessoas, ensinar para as pessoas o que é o autismo e como funciona o comportamento de cada ser, de cada criança, para que a gente possa ajudar mais e julgar menos as pessoas. Eu gostaria de te agradecer pela participação aqui conosco e por você ter trazido tanta informação útil sobre o autismo. Nós sabemos que, assim como você, existem muitas mamães, papais, vovós, titios, titias que estão dispostos a tudo para melhorar e trazer a igualdade para os seus familiares que possuem o transtorno do espectro autista, uma vida digna. É importante a gente frisar aqui que são informações de uma vivência da Raiane, tá, gente? Não é nenhuma recomendação médica, mas são informações que vão ajudar famílias e as crianças certamente. E você, se quiser saber mais sobre o livro da Raiane, pode acessar as suas redes sociais. O Instagram é o @Raiane com Y Reis e o site é mãedeautista.com.br. Lugar de autista, gente, é em todo lugar. É onde ele quiser estar.
Um queijo e um beijo para você. Até o próximo Fala Mulher. Vera Lima, Central Eficaz de Notícias.